Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E eu tô fazendo uma série de vídeos sobre química de coordenação, né? Simplesmente porque eu sei que tem muitas pessoas que têm dificuldade na parte de química inorgânica, né? E esse vídeo aqui, obviamente, é principalmente para quem está no ensino superior, para quem está fazendo química e também todos os outros cursos que tem química geral, que tem química inorgânica e que tem, por exemplo, química de coordenação. Mas eu também estou fazendo esse vídeo porque eu quero mesmo. Eu acho que é muito legal falar sobre a química de coordenação. Acho que é uma área da química que sempre me fascinou muito, né? E, inclusive, ela é muito importante, né? A química de coordenação é uma área em franca expansão, né? Embora os seus estudos tenham começado lá no século XVIII e tal, no século XVII, mas até hoje ela tem uma relevância muito grande, especialmente na medicina, né? Então, vários fármacos são compostos de coordenação, né? E hoje eu vou fazer... esse aqui não é um vídeo sobre a importância da química de coordenação, mas só para explicar para vocês o porquê que ela é tão relevante, né? Mas esse vídeo aqui de hoje eu quero falar sobre os tipos de ligantes, tá? Eu acho que eu falei por alto em um dos vídeos lá no começo do canal sobre esse assunto, mas eu nunca fiz um vídeo próprio só sobre os tipos de ligante. Eu acho que é interessante falar sobre isso, tá? Então, antes de qualquer coisa, se inscreve nesse canal, cara. Se inscreve, é muito importante a sua inscrição para ajudar esse canal a chegar a muito mais gente. E também não se esquece de deixar o teu like para ajudar o YouTube. Porque o YouTube, cara, o que ele faz? Ó, deixa eu te explicar. Ele pega aqui, ó, o teu like, isso aqui que você faz aqui, ó. Ele pega esse teu like e vê, interessante. O cara curtiu o vídeo do André aqui, então eu vou pegar esse vídeo e vou recomendar para mais pessoas. Além disso, o que o YouTube faz quando você se inscreve no canal? Ele diz, olha, as pessoas estão gostando desse canal. Interessante, eu vou indicar para mais pessoas. Então, você entendeu por que é tão importante e por que nós, youtubers, pedimos tanto para vocês se inscreverem? Porque assim o canal vai chegar pra gente, cara. Então, vai, deixa o like e se inscreve, valeu? Tô contando com você. Então, pessoal, vamos lá. Né? Como vocês podem perceber, os vídeos aqui do canal não tem muita edição, então eu vou direto sempre ao ponto, que é o que interessa. Vocês estão aqui para ver conteúdo, então vamos lá. Bom, aqui eu vou falar um pouco das estruturas dos complexos, mas basicamente eu quero falar especialmente sobre os ligantes. Tá? Então, como eu falei em alguns vídeos anteriores, o complexo ele é formado, tem que ter duas coisas para formar. Um metal de transição, a grande maioria são metais do bloco D, né? Então todos eles vão ter elétrons até o subnível D, os orbitais D. Tem complexos que têm elétrons ali no subnível F também, mas a grande maioria é o nível D. Né? Então não se tem tantos estudos sobre os complexos de subnível F. Os mais encontrados na literatura são os de subnível D. E além dos metais é necessário ter ligantes. Tá? E o que são os ligantes, que é o foco do nosso vídeo aqui? São moléculas, são átomos, são substâncias que se ligam ao metal por meio de uma ligação coordenativa, ou seja, uma ligação covalente dativa. Né? Basicamente, ele vai pegar, né, você pega ali amônia, água. Um exemplo, amônia e água, eles vão pegar os pares de elétrons que eles têm e vão doar para o metal. E aí, se você buscar na literatura pela teoria ácido-base de Lewis, você vai entender que o metal ele é um ácido de Lewis, porque ele vai receber esses pares de elétrons, e os ligantes são bases de Lewis, porque eles vão doar esses pares de elétrons, certo? Então, alguns tipos de ligantes que nós temos. Nós temos uns ligantes monodentados, que são a grande maioria dos complexos, né, que a gente estuda. Não estou dizendo que são a maioria dos que estão ali, que existem, né, ou que são sintetizados, mas os que a gente estuda porque são mais fáceis, que é os ligantes monodentados. Bom, monodentado, esse termo dentado é uma forma, não é uma forma, não é um nome científico, mas é uma forma didática de você representar o que acontece quando o ligante se coordena ao metal. O que o ligante faz? Por que é esse dentado? O ligante ele vem, né? Ele faz isso aqui, ó. Tem aqui o metal e o ligante. O que o ligante faz? Ele faz isso. Né? Ou seja, por isso que a gente diz que é dentado, né? Como se ele estivesse dando uma dentada aqui no metal, certo? Então, esse monodentado isso quer dizer o seguinte, o ligante, né, a substância lá que vai, a molécula, a substância ou o átomo que vão se coordenar ao metal, eles vão dar apenas um par de elétrons. Então,
deixa eu mostrar aqui para vocês. Por exemplo, vamos imaginar essa estrutura aqui que eu coloquei aqui em cima, né? Aqui, imagina que aqui em cima é amônia, certo? NH3. A amônia, ela é representada dessa maneira. Ó, aqui eu vou colocar a forma tridimensional dela. Então, nós temos aqui a amônia. Olha só. Vocês reparem que aqui sobra um par de elétrons, né? Então, o que a amônia vai fazer? Esse par de elétrons que sobra aqui, que dá a amônia uma configuração ou uma geometria piramidal, né? Porque, de acordo com a teoria da redução dos elétrons de valência, quando você tem 3 ligantes, né? Então, ela tem 3 ligantes aqui com o hidrogênio, e um par de elétrons não ligante, né? Ou seja, esse par de elétrons aqui não está ligado com nenhum outro átomo. Então, quando você tem 3 ligantes e um não ligante, você tem uma geometria piramidal. Só uma curiosidade aqui. Enfim, o que a amônia vai fazer? Esse par de elétrons ele vai justamente vir para cá. Ó. Ou seja, cada uma dessas amônias aqui, elas doam um par de elétrons. Perdão, não é aqui no metal. Certo? O que acontece? Esse par de elétrons é justamente o par de elétrons que a amônia, né, a partir do nitrogênio, vai doar para o metal. E é isso que a gente chama de um ligante monodentado, porque só tem um par de elétrons para doar. O contrário também pode acontecer com ligantes bidentados. Então, se a amônia ela vai doar um único par de elétrons, eu tenho moléculas que podem doar 2 pares. Uma dessas moléculas, uma das mais conhecidas, é, por exemplo, a bipiridina. Eu não vou desenhar aqui a estrutura porque ela é muito complexa, mas a gente pode chamar ela assim de bipiridina, né? Então, a bipiridina, cara, ou a gente tem também um outro exemplo que é para ser mais fácil, a etilenodiamina. O que vai acontecer? Na estrutura, que eu não estou me recordando aqui agora a estrutura, na estrutura nós vamos ter duas aminas. Por isso que o nome é etilenodiamina. Né? Vou desenhar aqui, vai ser mais fácil, vamos lá. Ó, a etilenodiamina é isso aqui. Ó. Então, por que é etilenodiamina? Se é etileno, então nós temos um carbono, 2 carbonos ligados por meio de uma ligação dupla. Né? Então nós vamos ter aqui ó, uma amina, né? Por que etilenodiamina? Amina, né? Amina você tem um NH2 ou um átomo de nitrogênio ligado a outros átomos de hidrogênio e substituintes alquila, né? Que a gente vê lá na química orgânica. Né? Então a amina ela é formada a partir disso. Por isso que é etilenodiamina. Né? Então nós temos um etileno e 2 aminas nessa estrutura. Né? Então a gente pode simplesmente ter essa estrutura, estou desenhando aqui de uma forma bem maluca, mas é porque eu não aqui no meu computador, aqui em casa eu não tenho uma mesa digitalizadora, então eu faço esses desenhos aqui pela próprio PowerPoint mesmo. Mas vamos esquecer isso aqui, tá? O que eu quero que vocês entendam é o seguinte: a estrutura da etilenodiamina, ela vai ter, como eu tô falando, ela vai ter 2 aminas, né? Ó, nós vamos ter isso aqui. Vamos lá. Pronto, ó. Esse R aqui representa o radical, né? Que aqui nesse caso a gente substitui pela cadeia carbônica, tá? Por isso que a gente tem lá o etilenodiamina. E aí o que acontece? Essa estrutura etilenodiamina, ela é uma única estrutura, certo? Só que nessa estrutura eu vou ter o quê? 2 aminas. E cada uma dessas aminas vai doar um par de elétrons. Porém, a etilenodiamina é uma molécula só. Ou seja, eu tenho uma única molécula que a partir dessa uma única molécula eu vou ter 2 pares de elétrons sendo doados para o metal. Né? Então, você pode ter complexos como esse aqui, por exemplo. Né? Nós temos aqui o cobalto. Aí, posso colocar aqui a etilenodiamina, né?
Aí, vamos pensar assim, a gente pode ter, sei lá, duas estruturas de duas ligantes de etileno-diamina e, por exemplo, podemos ter 4 amônias coordenadas a ele. Vamos ver como é que vai ficar essa estrutura aqui. Gente, isso aqui é muito, muito bom, cara, muito bom. Então, como que a gente vai fazer essa estrutura? Basicamente, a gente vai fazer o seguinte, olha só, a gente tem um cobalto aqui. Lembrando que esse cobalto aqui ele é 3+, né? Porque, ó, com 2 ligantes etileno-diamina e 4 ligantes amônia, a gente tem 6 ligantes. Então, quando o complexo ele possui um número de coordenação 6, aqui vocês vão entender vendo os vídeos anteriores aqui do canal, quando ele tem um número de coordenação 6, isso quer dizer o quê? Que o meu metal aqui possui um estado de oxidação mais 3. Certo? Ele possui um estado de oxidação mais 3. Então, como é que a gente vai fazer isso aqui? Deixa apenas eu apagar aqui. Isso aqui são só curiosidades, mas são coisas realmente importantes e relevantes para a gente entender. Certo? Então, vamos lá. Olha só, gente. Vou pegar aqui então e vou fazer as ligações normalmente, né? Então vou pegar aqui a amônia, vou coordenar ela aqui ao cobalto, né? E vou seguir exatamente ali como está na estrutura, né? Posso colocar bem aqui mais uma amônia. E aí, quando eu for colocar, por exemplo, a etileno-diamina, o que vai acontecer? Olha só. Eu represento isso aqui, ó. O que isso aqui quer dizer? Quer dizer que eu tenho duas ligações que vêm da mesma molécula. Aí a gente representa assim, né? Então aqui a gente vai ter aqui, ó. Vou pegar aqui uma das aminas, certo? Aqui eu estou representando só amina, gente, mas vocês já entenderam que essas duas aminas aqui, elas fazem parte de uma única estrutura, né? Elas fazem parte de uma única molécula, que é a etileno-diamina. Né? Então, cada um desses nitrogênios aqui presentes nessa molécula de etileno-diamina vão doar cada uma um par de elétrons. Então, esses dois pares que estão aqui, eles não são de estruturas diferentes, partem da mesma molécula, mas contam como duas ligações. E eu posso ter novamente aqui, ó, essas duas mesmas estruturas, certo? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha só, eu cometi um errinho aqui, tá? Aqui não tem como ser 4, tá? Não tem como ser 4. E eu vou explicar para vocês o porquê. Olha só, como eu estou falando, cada uma dessas moléculas aqui, eu tenho dois etileno-diamina, né? Como uma única molécula de etileno-diamina já doa dois pares de elétron, por causa das duas aminas que eu tenho, né? Então, se eu tenho duas etileno-diamina, eu tenho 4 ligações. Então, aqui eu tenho 4 ligações desse lado aqui e eu tenho 4 ligações desse lado aqui. Né? Então, por isso que eu não posso ter 4 amônias. Então, por exemplo, às vezes quando você vê um complexo que tenha, por exemplo, você vai entender aqui que se o cobalto ele é 3+, ele tem que ter 6 ligantes. Aí pode acontecer essa confusão às vezes, né? De você olhar para a estrutura e ver, poxa, mas eu só tenho 2 etileno-diamina e 2 amônia. Aqui ele está formando um número de coordenação 4. Às vezes pode acontecer, mas o professor pode colocar isso na prova como uma pegadinha para você. Para você lembrar que existem alguns ligantes que são bidentados, ou seja, um único ligante vai doar 2 pares de elétrons, como é o caso da etileno-diamina. Pode acontecer também de um único ligante ter como doar ali mais do que 2 pares de elétrons, por exemplo, né? E aí esse já seria um ligante polidentado, mas eu não vou tratar muito sobre ele aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas eu só quero que vocês entendam que existe essa possibilidade de eu ter um único ligante que vai doar mais de um par de elétrons. E a gente chama esse ligante de bidentado ou polidentado, certo? Então, essa estrutura aqui, ela é exatamente isso. Né? Ela é uma estrutura onde eu tenho 6 ligantes, sendo que 2 desses ligantes vão dar para o metal 4 ligantes, ou 4
pares de elétrons ao todo, né? Aí aqui a gente pode dizer que o nosso complexo aqui ele tem o número de coordenação 6. Agora a gente vai para um outro tipo de ligante que é bem interessante também, que são os ambidentados. O que é um ligante ambidentado? Significa dizer que uma mesma molécula, né, ou seja, um mesmo composto, ele pode ter dois átomos diferentes que podem participar dessa ligação. É um conceito que parece semelhante com o bidentado, o polidentado, mas que na verdade não é. Então, um exemplo, a gente tem, por exemplo, o tiocianeto. O que pode acontecer aqui? Nós temos uma estrutura aqui onde nós temos enxofre ligado ao cianeto. O que acontece? Quando esse cianeto se coordenar ao metal, pode acontecer duas coisas. Ora pode ser o cianeto que vai dar esse par de elétrons, ou perdão, o enxofre, ora pode ser o cianeto. Ou seja, dependendo do composto que eu tenho, né? Porque eu tenho o cianeto e eu tenho esse composto aqui, ó, esse aqui, que é o tiocianeto, CNS, né? Então, por exemplo, quando eu tenho o SCN, vai ser o cianeto que vai doar o par de elétrons. Se eu tiver assim, vai ser o enxofre que vai doar esse par de elétrons. Isso pode acontecer também aqui, ó, em compostos nitrosos, por exemplo, meu Deus, meu Deus. As minhas aulas, pelo menos, são engraçadas, né, pessoal? Olha só, nós temos aqui o nitro, né, esse aqui é um nitro composto. Essa ligação, ela pode partir ora do nitrogênio, né? Então o nitrogênio ele pode vir aqui e doar o seu par de elétrons, mas ele pode vir também do oxigênio, né? Aqui é uma forma que a gente tem de representar, né? Ó. Ou seja, o próprio oxigênio doar o seu par de elétrons. E é isso que a gente chama de um ligante ambidentado, certo? Gente, esse vídeo aqui é um vídeo muito rápido, tá? Eu prometo para vocês que eu vou trazer mais exercícios no futuro. No futuro não, né? Como eu estou gravando esse vídeo hoje, eu acho que eu vou gravar um vídeo falando sobre exercícios de tipos de ligantes e vou trazer esse vídeo aqui para o canal para vocês compreenderem ainda mais, tá? É um vídeo apenas de dicas para como vocês podem entender os ligantes, tá? Porque às vezes não é tão trivial, olhei lá uma amônia e pronto, né? Como eu mostrei aqui naquele exemplo anterior, né, que eu falei que você tem duas etilenodiamina e você pode achar que porque tem duas etilenodiamina e duas amônias você tem um número de coordenação 4. Você pode errar isso, mas se você entender os tipos de ligantes, separar entre monodentado, bidentado, polidentado, ambidentado, ainda tem também os quelatos, que eu vou falar em outro vídeo. Se você entende essa diferença, você vai saber, na hora que você for montar lá a formulazinha, né, do composto, você vai entender que esses ligantes, né, eles agem de forma diferente. Então, a quantidade que está lá depende do tipo de ligante. Então, se eu tenho um ligante ambidentado, aí eu vou ter que saber quem é que está fazendo a ligação. É o cianeto, é o enxofre, é o oxigênio, é o nitrogênio? Então, se eu tenho um ligante bidentado, eu não posso dizer que se eu tiver duas etilenodiaminas são é só um ligante e ali vão ser o quê? Só duas ligações. Não, não são só duas ligações, porque eu tenho dois ligantes de etilenodiamina, sendo que uma das aminas ali vai doar um par cada. Então, só ali, naquelas duas moléculas, eu tenho quatro pares de elétrons, né? Porque a etilenodiamina ela doa dois pares de elétrons. Então, se eu tenho duas etilenodiamina, eu vou ter 4 pares de elétrons a serem doados para o metal, certo? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenham entendido e não se esqueçam de se inscrever no canal. Valeu!